Faraó. Não faremos bem se deixarmos de mencionar os filhos que Faraó quis reter no Egito, em Êxodo capítulo 10, versículos 10 e 11. Foi o coração de um verdadeiro pai que argumentou: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os filhos e as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados, havemos de ir. Quantos pais não há que já estão satisfeitos por eles próprios terem saído do Egito e nem se importam em considerar que os seus filhos ainda permanecem ali? Que o Senhor conceda graça a nós, que somos pais, para manter a linha que nos separa do mundo. Isto vale para nossos filhos, para nós mesmos e tudo o que possuímos. Aquele terrível juízo que custou a vida do filho mais velho de Faraó foi pura e simplesmente o resultado de sua incredulidade. Caso os olhos de algum pai incrédulo vierem a se deparar com esta página, então que pare um pouco e medite antes que seja eternamente tarde. Qual é o preço que teus filhos vão pagar por tua incredulidade? Antes de contemplar a família de Arão, paremos um pouco para considerar o tipo de vida familiar que levavam no Egito, naqueles anos antes do Êxodo. Vemos Moisés, em seu zelo por sua nação, opor-se a um dos opressores, visto que cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não o compreenderam. Atos capítulo 7, versículo 25. Parece que a esperança da libertação já preenchia o coração de Moisés muitos anos antes de chegar o tempo de Israel deixar o Egito. É possível que o Espírito de Deus tenha, nesta época, tocado o coração de muitos israelitas, de modo que estes se voltaram a Deus, ao Deus de seus pais. Inclusive, se lermos os nomes daqueles que eram os chamados da congregação, em Números capítulo 1, versículo 16, e levarmos em conta que a palavra El significa Deus, então ficamos impressionados pela frequência de nomes em que a palavra El ocorre. Elisur, Números capítulo 1, versículo 5, por exemplo, significa Deus é minha rocha. Selumiel, versículo 6, significa amigo de Deus. Natanael, versículo 8, é derivado de Deus. E Eliabe, versículo 9, meu Deus é Pai. E assim poderíamos prosseguir. Estes homens nasceram muitos anos antes da saída do Egito, e embora os seus pais aparentemente já tinham sido pessoas tementes a Deus, cuja esperança realmente estava em Deus, havia contudo ainda um longo tempo de espera. E não há dúvida de que muitos dentre eles deixavam este cenário ainda antes da desejada libertação. Nesta esperança há uma lição muito importante para nós. Por natureza somos impacientes, é tão difícil esperar. Nossa esperança está em Deus, e se for sua vontade, Ele deixará acontecer. Mas Ele muitas vezes permite que tenhamos que esperar bastante antes que nossa expectativa se realize. Que estímulo continuar a orar e continuar a esperar. Jacó disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Gênesis capítulo 32, versículo 26. E lá, em Oséias capítulo 12, versículo 4, o Espírito de Deus nos dá o seu parecer sobre este feito. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Nós nos cansamos de esperar muito facilmente e o deixamos ir. A força e a intensidade de nosso anseio se esvai, como foi o caso de Moisés. Quando finalmente chega a ordem para ir e cumprir justamente aquilo que procurava fazer já há 40 anos antes, ele está pronto a renunciar. Mas estes 40 anos não foram anos perdidos, antes agiu em força própria, ao passo que agora passa a caminhar na força do Senhor.
Assim, nós também vamos constatar que os difíceis anos de espera não são anos perdidos. Esta espera é muito mais a oportunidade em que Deus nos transmitiu lições que não teríamos aprendido de outra forma.